Muito bem, meus amigos, como é que estamos? Olha só, dentro da cadeira de administração pública, mas também não é só administração pública, né? A gente estende isso também para a administração geral. Então, na verdade, na cadeira de administração geral e pública, tem um tema que é bem explorado, mas ele é bem explorado pelas bancas, mas de uma forma bastante acessível para a nossa sorte, que é o tema relativo à função de administrar, né? A função administrativa propriamente dita, mas não a função administrativa pública, mas a ideia de função de administrar na ciência da administração. Então a gente tem aqueles ensinamentos clássicos de Fayol e que vai apontar, né, os 5 elementos que vão constituir a conduta, o ato de administrar, o que se conceitua como administrar. E depois o Chiavenato, aproveitando essas lições, ele vem em cima aí, aprofunda um pouco mais e ele reforça alguns pontos. Em função disso, temos aí questões para a gente trabalhar. Vamos trabalhar questões, e estas questões, meus amigos, são mais do que apenas questões para o nosso treino. São também questões que são pedagógicas. Através delas, a gente vai poder recordar pontos, recordar elementos e aprofundar. Olha lá. Então, primeira questãozinha aqui, né? O termo organização é utilizado como função administrativa ou para designar uma entidade de forma estrutural, certo? Então nós temos essas duas possibilidades. Quando a gente fala de organização, tanto pode ser uma função de administrar, né? Lembrem-se do PODC, né? PODC, planejamento, organização, direção, né? E aí vai. Então, a gente tem o PODC, que é, né, a letra O, de organização. Então, o termo organização é utilizado como função administrativa ou para designar uma entidade. Sim, a gente fala aquela organização sem fins lucrativos, aquela organização, né, de forma estrutural. Nas alternativas a seguir, organização é utilizada como função administrativa, exceto em. Então agora temos que ler as alternativas. Letra A. Refere-se ao processo de estabelecer relações claras entre as diferentes unidades de uma empresa ou organizações, incluindo a definição de tarefas e responsabilidades, alocando recursos e criando uma estrutura formal para a ação. Ué, é isso aí, né? Isso aqui está correto, isso aqui é organização. Então não é essa a nossa alternativa, ele quer exceto em, né? Olha lá, exceto em. Então ele quer a que está errada. A letra A então está corretinha. Letra B. Define a estrutura de autoridade, responsabilidade e coordenação é definida por ela, além de garantir que os recursos, pessoas, processos e tecnologias sejam utilizados de forma eficiente e eficaz para alcançar os seus objetivos. Também está correto, né? Também está correto. Ele quer a alternativa que seja uma exceção. Também não é a letra B. Letra C. É um arranjo sistemático formado de 2 ou mais pessoas que cumprem papéis formais e compartilham um propósito comum? Não necessariamente, né? Recursos físicos e financeiros, tecnologias e conhecimentos e informações circulantes para que sejam atingidos os objetivos a que ela se propõe. Isso aqui está muito mais voltado, né, para os aspectos de planejamento do que de organização, né? Então a letra C está bastante em desconformidade com a ideia de organização. Letra D.
inclui a identificação e o agrupamento de tarefas semelhantes em unidades organizacionais, a definição de relações de trabalho e de comunicação entre as unidades. Isso é organização. Então eu não gostei da letra C. Vamos ver? É isso aí, né? A letra C ela está muito mais voltada ao planejamento do que a organização em si, né? Um arranjo sistemático formado de duas ou mais pessoas que cumprem papéis formais e compartilham um propósito comum, né? Aqui não está muito, né? Então é isso aí, matamos em cheio. Questãozinha de número 2, meus amigos, vamos ver? Existe uma função administrativa. Existe uma função administrativa. Só um minutinho que travou o meu sisteminha. Olha lá. Existe uma função administrativa que constitui a função inicial da administração antes de qualquer função administrativa seja executada. Tá ruim esse português, hein? Antes que qualquer função administrativa seja executada, a administração precisa aplicar esta primeira função, ou seja, determinar os objetivos e os meios necessários para alcançá-los adequadamente. Certo. De acordo com o contexto, qual função administrativa que define objetivos e decide sobre os recursos e tarefas necessários para alcançá-los, né? Ou seja, gente, qual é o primeiro passo, né? Bom, se você lembrar que é PODC, planejamento, organização, controle direção e controle, você já sabe, você já matou a charada. O primeiro ato, gente, vai ter que ser sempre o planejamento. Lembrem-se, PODC. Planejamento, organização, direção e controle. E o que ele está descrevendo aqui é justamente o planejamento, né? Aqui, ó. Antes de qualquer função administrativa, então antes de começar a função administrativa mesmo, né? Determinando objetivos e meios para alcançá-los. Ué, isso aqui é planejamento. PODC, certo? PODC, planejamento, letra C, em cheio, meus caros, em cheio. Exatamente isso. Vamos lá? Mais uma aqui para a gente trabalhar e a gente compreender a forma como eles estão cobrando isso. Ó, 2023, bem recente, hein? O controle é a quarta função administrativa e tem como objetivo monitorar o desempenho e a implementação das mudanças que estão sendo realizadas e desenvolvidas. Isso, PODC, né? Controle. Considerando o ambiente organizacional, a segunda função administrativa se você lembrar de PODC, o O é organização, né? Não tem como errar, gente, é só você lembrar PODC e você está vendo aqui junto comigo o quanto que é repetitivo, né, a exigência desse conhecimento. Olha lá, mais uma aqui. A função administrativa planejar é aquela que. Então, o que é o planejar? O planejar é o primeiro passo, a gente sabe disso, né? É onde tudo começa, é lá a origem. Letra A, liderar as pessoas da organização? Não, isso é direção, né? Liderar pessoas é direção, não é planejar. Letra B, prever o que deve ser realizado? Sim, a gente pode dizer que planejar é prever aquilo que precisa ser realizado. Então, a letra B já me agrada. Vamos ver as demais? Letra C. Controla o que está sendo realizado? Não, isso é o último, né? Isso é o C, é controle. Lembra? PODC. Então, isso aí é o controle, né? Controlar o que está sendo realizado. E letra D de dado, organiza as coisas em seus devidos lugares. Né? Isso é o O, é organização. Então, lembrou de PODC? Mais uma vez, matou a questão em cheio. Tranquilo, né? Bem tranquilo, bem tranquilo. Mais uma aqui, hein? Vamos ver. A função administrativa, que se relaciona diretamente com a maneira pela qual os objetivos devem ser alcançados por meio de atividade das pessoas que compõem a organização. Aquilo que eu falei, né? Os ensinamentos originários lá por Fayol e depois o Hidalberto, que é Venato, ele vem e aprofunda isso um pouco mais. Olha lá.
Essa função administrativa é chamada D. Então ele quer saber do PODC qual é a função que vai fazer o quê? Vai relacionar a maneira pela qual os objetivos devem ser alcançados. Presta atenção, gente. Quando ele fala que vai relacionar para alcançar os objetivos que já estão definidos, então a gente sabe que o planejamento a gente já tem. Então o P de planejamento a gente já tem, certo? E aqui ele vai coordenar pessoas, tá vendo aqui, ó, da atividade das pessoas que compõem a organização. Então, coordenar a atividade das pessoas, tendo já o planejamento pronto, porque você viu, né, que os objetivos já estão traçados, então dá para ser o P. Planejamento não é. Controle, meus amigos, é sobre aquilo que já foi feito. E aqui ele deixou claro que ainda não foi feito, certo? Ele ainda vai fazer, ele está apenas, né, organizando as forças necessárias para o trabalho. A organização seria aquela parte relativa à estruturação dos recursos. Então, na verdade, quando você tem um ato no qual você vai dirigir as pessoas rumo aos insumos, à estrutura e à forma de agir, isso é direção, ok? Então isso é direção, ó, recapitula aqui comigo, fortalece o seu conhecimento. Ó, maneira pela qual os objetivos, então, se os objetivos que devem ser alcançados, quer dizer que já foram escritos, então o planejamento já tem. Então, como você dissesse o seguinte, ó, função que se relaciona com o planejamento por meio da atividade das pessoas. Então, quando você alinha as pessoas rumo ao planejamento, isso é direção. Ficou claro? Ficou claro agora, né? Então você está alinhando as pessoas rumo ao planejamento. Ah, agora eu enxerguei, professor. Beleza, olha lá. Mais uma aqui, hein? Conforme Chiavenato, constitui a função administrativa que determina os objetivos a serem alcançados. Olha lá, meus amigos. Qual é a função que vai determinar objetivos? Veja, os objetivos não estão estabelecidos ainda. E a gente sabe que uma estrutura, uma organização, uma entidade, ela vai buscar objetivos que tenham sido previamente planejados, né, gente? Planejados, né? Então, olha lá. Conforme Chiavenato, constitui a função administrativa que determina os objetivos a serem alcançados. Então, está fazendo uma projeção, está fazendo uma visão futura, determinando como proceder para atingi-los, de modo a detalhar, de antemão, o melhor curso para se chegar ao resultado almejado. Então é óbvio que se você está determinando objetivos e visão, ou seja, aquilo que você quer alcançar no futuro, isso é o próprio ato de planejamento, né, meus amigos? Olha lá, tá certo. Então o que ele colocou aqui é planejamento. Organização, por sua vez, já é colocar as estruturas, os meios, os recursos e a alocação, né? Cooperação é o trabalho direto entre as entidades, direção é orientar os colaboradores perante o planejamento, né? E controle é aquilo que você faz sobre o resultado final. Então não ficou dúvida aqui. Perfeito? Mais uma aqui, meus amigos, olha só. Para Chiavenato, a palavra organização pode assumir dois significados. Organização como função administrativa e parte integrante do processo administrativo, tá certinho, né? Nesse sentido, ou seja, né, como parte do processo administrativo, tá? Nesse sentido, marque a alternativa incorreta na função administrativa organização. Significa, então ele quer saber o O, né, de PODC. Então, na função administrativa, organização significa... Peraí que tá estranho isso, né? Estranho, né? Tá meio estranho, mas vamos lá. Letra A. Então, função administrativa é o ato de organizar e estruturar.
Sim, função administrativa, organização é o ato de organizar, estruturar, tá certo. Letra B, integrar os recursos e os órgãos incumbidos de sua administração. Também tá certo, né? Também tá certo, não é isso, né? Letra C, estabelecer suas atribuições, bem como as relações entre eles. Também está certo, também não é isso, né? Também não é isso, essa não está errada, ele quer a errada, né? Letra D, além da organização, o denominado processo administrativo engloba as funções de planejamento e direção e controle. Sim, lembra? É o PODC. Então a letra D também está correta, ele quer a errada. Mas que questãozinha mal formulada, né, gente? Mal escrita, né? Letra E, manter sua folha de presença atualizada. Pronto. Aqui ficou até fácil, né? Porque isso aqui não tem nada a ver com toda a rotina de administração, com a função de administrar, manter sua folha de presença atualizada, não tem nada a ver. Ficou até fácil acertar essa questãozinha de número 7 aqui. Vamos lá. Questão de número 8. Planejamento é a função administrativa que... Veja o tanto que eles insistem, senhores. E vocês estão percebendo que são as mais diversas bancas, né? Não é quem está pegando uma banca só e você percebe que aquela banca martela o mesmo tema. Não é isso, gente. Então, se você lembrar do PODC, lembrar que planejamento é enxergar lá na frente, organizando, né, os esforços que serão necessários, né, listando os esforços para o atingimento de objetivos e como alcançá-los. Se você pensar nisso, você já matou o P, planejamento. Depois o O a gente sabe que é estruturar os elementos, certo? Alocação de recursos, certo? É a organização em si. Direção é aquilo que já falamos, né? Você orientar colaboradores, orientar o seu público interno no sentido do cumprimento do planejamento. E o C de cheque, né, de checagem, né, de controle, é a verificação daquilo que foi feito. Lembrou disso? Fica bem tranquilo. Então, planejamento é a função administrativa que, letra A, define objetivos e decide sobre recursos e tarefas necessários para alcançá-los, está vendo? Para buscá-los. É aquilo que a gente chama de visão, né? Aquilo que a gente quer fazer lá no futuro. As transformações que a gente quer alcançar futuramente. Então é exatamente isso, tá? Vamos ver o erro das demais para a gente treinar? Letra B. Planejamento delimita o uso de recursos humanos, materiais e financeiros. Não, isso é organização, né? Letra C. Evita definir previamente metas e recursos necessários à realização. Como evita? Tem que definir, né, gente? Tem que definir. Letra C não tem nada a ver, ela está totalmente fora do contexto. Letra D. Diminui a utilização de recursos a serem utilizados? Não, né, gente? Diminuir os recursos não é nenhuma das 4 funções de administrar. Então está fora do contexto. Joia? A próxima questãozinha aqui, questão de número 9, meus amigos. Que banca é essa IBAD, né? Eu não conheço essa banca. Vamos ver. Questãozinha de número 9. De acordo com a abordagem neoclássica de administração, eles escrevem assim para te assustar, tá? É sempre a mesma coisa, tá? É lá Fayol e Chiavenato, tá? De acordo com a abordagem neoclássica da administração, a gestão de um processo administrativo percorre, naturalmente, as 4 funções básicas do administrador, universalmente aceitas: PODC, planejamento, organização, direção e controle. Analise os itens a seguir e vamos ver qual a correta. Então, se nós vamos ter agora, meus amigos, quantas frases? 4 ou 5? 4. 4 frasezinhas. Temos que verificar quais que estão certas e quais que estão erradas. Olha lá. Primeira frase. Direção. Lembra, né? Direção é aquilo que a gente... É quando você vai dar sentido, né? Você vai orientar a atuação do público interno perante o planejamento, né? Então, item 1, direção.
é a função administrativa que orienta, e isso que orienta e indica o comportamento dos indivíduos, né, do seu público interno, no sentido dos objetivos a serem alcançados. Então é isso aí. Quando você orienta seus colaboradores, você orienta seu público interno no sentido do atingimento dos resultados fixados no planejamento. Frase 1 está correta. Frase 2. Planejamento é a função administrativa que determina antecipadamente o que se deve fazer e quais os objetivos a alcançar. Exatamente, né? Isso é planejamento. É a função de determinar de maneira antecipada o que você pretende fazer. Frases 1 e 2 estão corretas. Frase 3. Organização é a função administrativa que busca assegurar se os objetivos pretendidos realmente foram alcançados. Não, isso não é organização, isso é controle, né? Então isso é controle, tá, gente? Frase 3 está errado. Controle é a função administrativa que busca assegurar se os objetivos pretendidos realmente foram alcançados. Então é controle, tá? Frase 4. Controle é a função administrativa que consiste no agrupamento das atividades necessárias para realizar aquilo. Não, isso aí é organização, né? Quando você fazer a alocação dos recursos, quando você vai definir estruturas, isso é organização. Então está invertido, né? O número 3 está invertido com o número 4, tá? Então só estão corretas a 1 e a 2. Qual é a alternativa? Aqui, ó, alternativa A, já de cara lá, só estão corretas. As alternativas 1 e 2. Vamos ver se é isso. 1, 2, 3 e Chablau. Exatamente, né? Exatamente. Próximo aqui, ó. Analise as afirmativas a seguir. Então, mais uma vez, temos que verificar quais que estão certas, quais que estão erradas, né? Com certeza vai ser isso ao final. Item 1. Planejamento é a função administrativa que estabelece os objetivos, e isso está certinho, né? E o curso de ação adequado para o alcance desses objetivos. Então, a frase 1 está certinha, ela descreve com propriedade, né, o que vem a ser planejamento. Planejamento é exatamente isso. Planejamento é a função administrativa que estabelece os objetivos. Olha lá, então estamos olhando para o futuro, fixando objetivos e qual é o caminho que deverá ser percorrido para alcançá-los. Isso é planejamento. Então, frase 1, certa. Frase 2. Organização é a função administrativa que consiste no processo de arranjar e alocar os recursos e o trabalho, estabelecendo a autoridade necessária para que a organização consiga alcançar os seus objetivos. Tá certo, né? Organizar é fazer a alocação. Guarda essa palavra que aqui apareceu, ó, alocar os recursos. Falou em alocar recursos, gente, é organização. Você está dizendo quanto, quem, quais, onde, né? Basicamente, isso é organizar. Frase 3. Direção é a função administrativa que monitora e avalia as atividades e... Não. Direção não avalia resultados, gente. Quem avalia resultados é o controle. Nossa, tá meio parecido com a questão anterior, hein? Nossa, olha só. Caramba, que falta de criatividade, hein? Vamos ver qual foi a distância aqui, ó. Então aqui foi IBAD 2019. Aí vem aqui a outra banca, a gente fez igualzinho, ó. IFTO 2019. Igualzinho, hein? E, ó, colocou planejamento e organização de maneira correta e inverteu direção com controle nas mesmas 4 frasezinhas, né? Olha lá. Então quer dizer que controle vai estar errado também, né? Controle consiste na função administrativa de designar responsabilidades? Não, isso é direção, né? Direção é quando você alinha o público interno, você orienta seus colaboradores no sentido do cumprimento do planejamento. Então, frases 1 e 2 correta, 3 e 4 erradas. E é alternativa A. Gente, eu estou até desconfiado que é até a mesma alternativa. Deixa eu só responder aqui, para a gente ficar tranquilo. Vamos lá, 1, 2, 3 e correto, né? Vamos ver se foi...
Gente do céu, o cara copiou a questão da outra banca. Não é possível. Não é possível, gente. Até a alternativa está a mesma. Por isso que é bom a gente treinar questões. Por isso que sem treinar resolução de questões, a gente não tem facilidade no concurso, porque você está vendo que são super, hiper repetitivos, certo? Super, hiper repetitivos. Olha lá, próximo aqui, senhores. De acordo com a abordagem neoclássica, deixa só eu colocar aqui, ó. De acordo com a abordagem neoclássica da administração, a gestão de um processo administrativo percorre naturalmente as 4 funções básicas do administrador, universalmente aceitas: PODC, planejamento, organização, direção e controle. Associe cada uma destas funções às definições apresentadas a seguir e indique a sequência que completa corretamente as frases abaixo. Vamos ver? Então, a primeira aqui, ó, é a função administrativa que orienta e indica o comportamento dos indivíduos nos sentidos objetivos. Então a gente já sabe que isso aqui é direção, né? Então isso aí é direção, né? Você está orientando, né? Então você está dirigindo, né? Você está colocando questão que é essa aqui, papapá, questãozinha de número 11. Então a gente começa aqui com direção, né? Então a primeira coisa que nós temos aqui é direção, beleza? Quando você orienta, joia? Frase 2. Não sei o que é a função administrativa que busca assegurar se os objetivos compreendidos realmente foram alcançados. Isso aí é controle. Controle, certo? Então a gente tem aqui, ó, direção é a primeira, controle é a segunda. Terceira lacuna, é a função administrativa que determina antecipadamente o que se deve fazer. Isso é planejamento. Planejamento. Então, obviamente, que a última vai sobrar para ser organização, né? É a função administrativa que consiste no agrupamento das atividades. Então, isso aí, né? Então, a gente tem aqui como alternativas direção, controle, planejamento e organização. Aqui, ó. Então, é letra D de dado. É a própria letra D, vamos ver? Eu tenho quase certeza que é ela. Quase não, eu tenho certeza que é ela. Espera aí que está travadinha aqui a minha folha. Joia? Só um minutinho. 1, 2, 3 e... catapimba! É exatamente. Fazer mais uma? Dá tempo, hein? Vamos pegar aqui a 12ª questãozinha. Vamos ver aqui, ó. Considere as seguintes afirmações. Então a gente tem que agora ler as frases novamente e já vamos marcando, né? Quais que estão certas, quais que estão erradas. Frase 1. Controle é a função administrativa pela qual se dirige a execução do planejamento? Não. Controle é aquilo que você faz, a verificação do que foi feito, né? Controle, ele é posterior, controle é ao final, tá? E não antes. Então a frase 1 já está errada. Frase 2. Planejamento é a função administrativa pela qual são definidas as atividades a serem realizadas e os resultados a serem alcançados. Então a frase 2 está certa. A gente pode conceituar planejamento dessa forma, tá? Pode, sem problema nenhum. Frase 3. Organização é a função administrativa pela qual são organizados os recursos disponíveis. Isso, alocação de recursos, né? Para realizar aquilo que foi planejado, fazendo a distribuição das tarefas das autoridades dos recursos. Sim, você está alocando recursos pessoais e materiais. Então, frase 1 errada, frase 2 certa, frase 3 certa. Frase 4. Direção é a função administrativa pela qual se analisa os resultados? Não. Análise de resultados é controle, gente. É elemento final, né? Então a gente só faz o controle depois de tudo cumprido. Isso não é direção, isso é controle. Então estão erradas 1 e 2, perdão,
1 e 4 estão certas, 2 e 3. Alternativa C. C de chega desse ponto, porque eu já memorizei PODC. Aí, falei, gente, na mosca. Então, com isso, vimos mais uma vez, meus amigos, por que é super válido a gente ficar aqui treinando questões. Porque você viu, duas provas que aconteceram no mesmo ano, só que de bancas distintas, fizeram exatamente a mesma pergunta, trocaram ali 6 por meia dúzia, e até a alternativa correta foi a mesma, gente. Meio cara de pau isso aí, né? Mas tudo bem, o que a gente pode fazer, né? O nosso papel aqui é estraçalhar, estudar, garantir o ponto e arrebentar na prova. Valeu? Memoriza PODC e memoriza, né? Planejar vem antes, né? Organizar é a alocação, direção é pegar o pessoal, público interno, e colocar ele no sentido do cumprimento do planejamento, e controle é o que você faz ao final, beleza? Com isso aí, vai ficar mamão com açúcar o tema da função administrativa na cadeira de administração geral. Valeu, pessoal! Bons estudos a todos! Tchau!